Olá, bom dia a todos os nossos queridos inscritos aqui no canal, nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego e os demais cursos que oferecemos. Um grande abraço. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado sobre todo o conteúdo novo que nós estamos postando no canal. São mais de 100 vídeos que trabalham vários temas da teologia acadêmica. Então, não fique de fora. Você que é um amante das escrituras e gosta de estudar a Bíblia, este é o canal onde você terá muito conteúdo, muito conhecimento a respeito desse assunto. Para hoje, além do todo o trabalho de divulgação que nós temos feito a respeito do primeiro semestre de 2023, já estaremos a partir de semana que vem com volta às aulas presencial e à distância a todo vapor. Então hoje eu quero falar um pouquinho da disciplina de Panorama do Antigo Testamento, que é uma disciplina que nós estaremos oferecendo nos nossos cursos bacharel em teologia. A disciplina de Panorama do Antigo Testamento, ela trabalhará alguns aspectos relacionados à teologia do Antigo Testamento com viés da arqueologia do Antigo Testamento a partir de uma proposta crítica, ou seja, nós trabalharemos alguns destes autores que trazem tantos e tantos conteúdos, como Thomas Romer, Werner Schmidt e tantos outros, pela qual nos levam a uma investigação do Antigo Testamento, vamos pensar então no Pentateuco, que nos levam a várias possibilidades e não só as possibilidades tradicionalistas. Eu vou dar um exemplo. Quando falamos de Pentateuco, geralmente a tradição judaica fecha esse assunto dizendo que é uma obra mosaica, de cunho mosaico. No entanto, falando da existência de um Moisés histórico entre o ano 1445 a.C. ou 1200 a.C., a data cronológica desse personagem já seria complexa, visto que o aspecto do hebraico mais antigo, chamado hebraico semítico, para alguns paleo-hebraico, consta mais entre o ano 900 e 800 a.C., ou seja, produções literárias que foram produzidas propriamente com esse estilo de hebraico é posterior à existência do Moisés histórico. Nesse aspecto, já teríamos uma certa dificuldade de entender Moisés como autor dos chamados 5 livros do Pentateuco. Moisés, autor de Bereshit, de Shemote, de Vaikra, de Bamidbar e de Devarim, porque alguns dos textos, alguns dos, podemos dizer, aspectos linguísticos que ali constam são de uma época posterior à existência do próprio Moisés histórico. Então tudo isso é muito complicado. Temos até mesmo em Deuteronômio a narrativa da morte de Moisés. Então como ele escreveria a narrativa da sua própria morte? Estes são só alguns dos aspectos mais tranquilos. Entre esses estudiosos, consta-se também a chamada tradição das fontes, ou teoria das fontes, pelo qual o Pentateuco estaria inserido pelo menos em 4 fontes, que seria a fonte eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal. Isso é bem complexo e é também muito interessante, porque no Antigo Testamento, às vezes o próprio Deus, ele é dividido como Elohim e ele é dividido como Javé. Lembrando que Javé não é o nome de Deus, porque tanto no hebraico antigo como no hebraico moderno não existe o J. O J vem da língua latina a partir do século XVI, então é uma construção bem posterior. Mas o nome de Deus aparece no Antigo Testamento com 4 consoantes. O YHWH, que seria o Yud, Rei, Vav, Rei,
que na leitura do texto massorético que temos hoje fica Iehová. Iehová. Tudo isso é muito interessante, porque a teoria das fontes coloca o Pentateuco como uma coxa de retalhos de textos que são construídos a partir de tradições judaicas. Ou seja, os judeus de períodos posteriores estão construindo as suas literaturas fazendo menções de tradições literárias para justificar a origem de algumas coisas, a origem do homem, a origem do cosmo, a origem dos patriarcas e etc. Ou seja, textos como Sefer Bereshit, Aleph Aleph, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Em princípio criou Elohim os céus e a terra, que denotam a crença da origem do cosmo. Mencionam um Elohim que seria protagonista da criação dos céus e da terra. Mas nós temos também em Gênesis 1:27 que diz que o Elohim, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas em Gênesis 2:7, o Yahvé, o Yehová, ele faz um boneco de barro de forma artesanal com as suas mãos e sopra uma nefesh, e esse boneco de barro passa a ser um ser vivente. Ou seja, em um momento o Yahvé é o protagonista da criação do ser humano e em outro momento o Elohim é o protagonista da criação do ser humano. Parece que nós temos duas narrativas distintas que se explicam melhor partindo do pressuposto que nós temos tradições distintas. Nós temos grupos priorizando a criação do ser humano a Elohim e outro grupo judaico antigo priorizando a criação do ser humano a Yahvé. E essas facetas literárias, essas camadas literárias só podem ser averiguadas com muito mais precisão em um estudo muito mais aprofundado, que é o que nós estamos propondo na disciplina de Panorama do Antigo Testamento do nosso curso Bacharel em Teologia. Então, aqueles que têm interesse de estudar conosco, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, ou pretende levar um núcleo teológico da nossa escola na sua igreja, no seu grupo de estudo, no seu instituto, conte conosco. O contato é o 11 9 70 98 42 32. Fica aqui o nosso convite para você estar conosco, também nos convidar para estar levando os ensinamentos teológicos acadêmicos no seu meio, e para nós será um prazer. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, Shana Tová, um feliz ano novo a todos e até o próximo vídeo. Shalom!